Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos continuar o estudo sobre programação de bots aqui dentro do Termux. O objetivo dessa aula é criarmos um robô que imprima na tela em determinado tempo o número de inscritos no canal do YouTube. Então você passa a URL de um determinado canal e o robô vai fazer a extração desse número de inscritos. Porém, veja só aqui na tela do meu celular. Você notou ali em cima que deu um disparo, mostrou uma janelinha verde com o número de inscritos. Esse é o número do meu canal, bastante expressivo, né? Então eu programei aqui para que ele possa ficar dando esse aviso, esse pop-up a cada 1 minuto. E é isso que nós vamos fazer. Porém a nossa solução não se limita a isso. Veja só, eu vou puxar aqui as notificações. Veja aqui em cima, eu tenho algumas notificações. Isso também nós iremos fazer, que são notificações que vão informar a entrada de novos inscritos e a saída também. Imagina aqui que nesse determinado horário, essa imagem também é nós que colocamos, tá? Olha lá em cima a notificação, esse é o número de inscritos, ok? Essa notificação verdinha, ela pode ficar rodando, mas essa daqui seria uma lógica que nós vamos aplicar apenas quando houver alteração no número de inscritos, ok? Então, imagina aqui que entrou um novo inscrito, aqui perdeu um, e aí você vai mostrando. Você pode colocar com imagem ou sem imagens, tá? Então, isso aqui também nós podemos fazer, tá certo? Então, basicamente, vai ser essas duas ferramentas. Quais serão as ferramentas que nós utilizaremos? Primeiro, o Termux, depois o Termux Services, para criar esse serviço que roda em background, Termux API, o Chrome, o curl, o grep, o sed, o regex e o vim, entre outros. Os principais são esses. Então vamos abrir o Termux. Primeira coisa que devemos fazer aqui é o seguinte. Você deve fazer um pkg upgrade. No meu caso eu já fiz, não precisa, tá? Na sequência você vai dar um pkg install Termux API. O Termux Services, se você já quiser instalar, você instala agora. Esse Termux API é importante para que nós possamos acessar a ferramenta que possibilita mostrar esse pop-up na tela. Então aqui você vai passar os Services. Eu não vou instalar agora porque nós vamos precisar deles só na próxima aula. Então são essas instruções que você precisa. Agora imagina o seguinte, nós precisamos primeiro entender como é que vai funcionar essa extração. Então nós vamos olhar para uma página de um canal do YouTube, nesse caso o meu, e se você notar, você percebe que tem um número de inscritos. Isso é um elemento HTML. Eu preciso de uma forma de extrair essa estrutura HTML ou percorrer, fazer um web scraping que possibilite localizar esse elemento e justamente esse texto. Aqui no Linux nós temos uma ferramenta, e também no Windows, que é o Securl. É uma ferramenta que possibilita baixar o HTML de uma página. Só que para isso, primeiro você precisa copiar a URL do teu site. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui salvo. Então aqui eu vou criar uma variável chamada URL, que vai armazenar a URL do meu canal. Então, eu vou dar um Enter. Perfeito, agora eu tenho essa URL criada. Eu vou desabilitar aqui, tá? Essas mensagens, para que não fique mostrando aqui na tela. ESC, WQ. Perfeito. Eu vou dar um clear aqui. Agora, como eu tenho uma variável que tem a URL, eu posso chamar aqui o securl e passar essa variável. Nesse caso, vai ser a variável URL. Vou aumentar aqui. Eu vou dar um Enter. Se no teu caso não aparecer ou não vier resultados, você vai utilizar essa flag "-l" maiúsculo. Certo? Então você utiliza esse "-l", se não vier resultados. Perfeito. Só que imagina aqui, né? Deixa eu vou apagar isso aqui, eu vou executar novamente. Agora imagina assim, dentro desse textão aqui, desse monte de informação, está a informação que nós precisamos, que é o número de inscritos. Só que como é que nós vamos localizar aqui dentro? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta que é o grep. Então, para isso, vamos passar aqui um pipe.
Então vamos passar aqui um pipe e vamos chamar o grep. Eu sei que lá na página está um número e uma palavra chamada inscritos. Então eu vou inicialmente fazer essa pesquisa pela palavra inscritos. Então vamos digitar assim e vamos dar um enter. Ele vai executar aqui e não trouxe nada, porque eu coloquei inscrito. Na verdade é inscritos. Agora ele trouxe. Você vai notar que o que ele encontrar ele vai deixar em vermelho. Então vamos procurar. Olha que bacana, ele encontrou duas ocorrências. Eu sei que é duas, pode ter mais, tá? Mas aqui eu sei que é duas porque eu já fiz antes. Então eu vou limpar. Só que aqui com o grep existe uma opção "-o", que ele vai imprimir apenas as ocorrências. Então se eu der um enter, você nota que está aqui. Eu posso utilizar uma outra opção que é o N. Então ele vai imprimir com o número da linha. Só que ainda não está bom. Por quê? Eu quero localizar um padrão, porque nós vamos utilizar regex. Então eu vou deixar dessa forma, sem o O, tá? Acabei passando errado. Aqui. Eu vou deixar assim e vou tirar essas flags. Porque, veja só o que eu quero. Eu quero localizar um padrão, porque é dinâmico, né? O número de inscritos pode mudar. Olha ali. Esse último inscritos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Ele está precedido aqui de um simple text seguido de uma aspas duplas, depois dois pontos, outra aspas duplas e o número de inscritos. Esse número de inscritos eu sei que vai modificar. Então aqui no meio eu já identifico um valor que pode ser variante. Mas o restante eu sei que é uma tag que tem essa estrutura. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu sei que o que eu estou procurando funciona da seguinte forma. Simple text, seguido de aspas duplas, depois vem dois pontos, depois aspas duplas. Vai vir o número de inscritos atual, que é 126, depois vem a palavra inscritos. Esse é o padrão que nós estamos procurando. Vamos ver se é isso. Olha, ele encontrou. Se você vier aqui no texto, olha lá, ele conseguiu encontrar. Perfeito? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora sim vai fazer relevância aqui é utilizar o parâmetro "-o", que ele vai imprimir só aquele texto. Pronto, nós conseguimos, dentro daquele monte de informação, extrair só a parte que realmente nos interessa. Com essa informação aqui, eu já consigo utilizar uma outra ferramenta para manipular só esse pedacinho. Que ferramenta vai ser essa? Nós vamos utilizar o sed. Para isso, vamos utilizar um comando de substituição. Isso é representado com um S. Aqui dentro nós vamos passar um padrão. Que padrão nós queremos substituir? Então imagina aqui que eu quero substituir tudo que não for número. Então eu vou utilizar aqui, lembrando que no canal tem uma playlist sobre regex. Vamos utilizar aqui uma lista negada, uma lista negada de números, de 0 a 9. Então tudo que não for número, nós queremos substituir. Então aqui você coloca duas barras, o que tiver aqui no meio vai ser substituído, duas barras significa nada. Eu vou colocar G para que seja global, eu vou substituir por nada. Esse é o padrão. Vamos verificar se sai alguma coisa? Em teoria é para sair só números aqui, olha que bacana. 126, você consegue ver o número ali? Está ali, ó, 126, perfeito? Então conseguimos extrair os números, mas se você olhar ali em cima está simple text, tem um padrão, aspas duplas, seguido de dois pontos, depois aspas duplas. O que está depois, 126 e o número de inscritos, isso pode se tornar, começa com S, eu vou colocar o ponto, que representa qualquer metacaractere, e aí eu vou colocar um asterisco, até dois pontos, seguido de um aspas duplas. Esse é o padrão que eu quero substituir por nada. Em teoria ele vai ficar só o 126 e o resto ali de inscritos. Se durante esse período mudou o número, não vai vir resultado, mas nesse caso veio, tá? Porém esse número 126, ele é um número constante, ou seja, se daqui a um minuto mudar para 127 ou para 125, esse valor ou esse resultado já não vai funcionar mais. Então nós precisamos deixar isso de forma dinâmica. Como é que nós vamos fazer? Aqui simplesmente vamos utilizar regex. Então para isso a gente vai fazer o seguinte,
eu vou passar aqui que eu quero uma sequência numérica que vai de 0 até 9, pode ser qualquer número, tá? Porém aqui ele só vai pegar 1. Então imagina que pode ser 100, pode ser 1000, pode ter 2 dígitos, 3. Como é que eu vou deixar isso variável? Nesse caso a gente vai utilizar aqui a opção que vai informar que eu quero uma quantidade indefinida de ocorrências de números. Então para isso a gente vai passar que eu quero no mínimo 1, vírgula, e aí vou fechar. Aqui na frente, se eu quisesse de 1 até 4, tá? Mas nesse caso é indefinido. Então quando eu não coloco nada depois da vírgula, ele entende que é até o infinito. Perfeito? Então aqui nós temos um padrão regex que especifica que nós queremos um padrão dentro daquela estrutura HTML que tenha simple text, seguido desses aspas duplas e 2 pontos, depois seguido de uma quantidade indefinida de número de inscritos, seguido de um espaço, seguido da palavra inscritos. Perfeito? Eu vou dar um enter e bora ver se ele encontra. E aqui ele não encontrou nada. Provavelmente deve ter algum erro aqui na minha expressão. Então eu vou verificar aqui se está certinho. Também eu vou verificar um detalhe aqui. Eu vou colocar o "-z". Pode ser que seja isso aqui. Deixa eu ver. Pronto. Eu coloquei o "-z" para que ele dê suporte às expressões regulares. Nesse caso aqui, ó, nessa anterior, não estava dando suporte. Passando aqui dessa forma, com o "e", opa, deixa eu voltar aqui, com o "e" aqui, ele entende que eu quero trabalhar com expressões regulares, tá? Se eu tirar o "e" aqui, eu acredito que o "grep" ele vai funcionar. Deixa eu verificar aqui se eu estou certo. Também o "grep" vai funcionar, não preciso passar o "e" ali na frente, tá? Tanto faz um ou outro. Então este é o padrão que nós identificamos para localizar o número de inscritos, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou copiar esse código. Pode ser esse aqui com "grep" mesmo. Vamos copiar. Eu vou executar aqui para não apagar. Vamos limpar isso aqui. Agora vamos criar uma pasta mkdir no nosso diretório season. Aqui dentro vamos chamar de bots. Muito bem. Se nós acessarmos a pasta season, a pasta bots está aí. Eu quero agora criar o script que vai ser responsável para fazer todo esse processo. Então não preciso digitar tudo na linha de comando. Eu quero criar um script que armazene a estrutura necessária para fazer tanto essa parte do pop-up como a parte das notificações. Como é que vai ser chamado esse script? Então eu vou criar já direto com o Vim, porque além de criar, ele já abre o arquivo, tá? Então vamos chamar de encrypted channel. Vamos utilizar a extensão SH. Vamos dar um enter. Perfeito. Primeira coisa de tudo, apertar a letra I, né, no modo de inserção aqui no Vim. Vamos criar a nossa shebang. Então para isso, hashtag, aqui vamos colocar o exclamação. Agora a gente coloca o barra e vamos passar o caminho, que vai estar na pasta de usuários, na pasta de binários. Aqui vamos utilizar o env e passar aqui que o interpretador vai ser o bash. Muito bem, essa é a nossa shebang. Primeira coisa aqui, vamos criar uma função, function main. Essa função aqui vai ser a função principal aqui desse script. Por padrão aqui no final já vou chamar ela, para não esquecer. Ele não está fazendo aqui o destaque de sintaxe, então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui, wq, e vou abrir novamente. Ver se ele vai atualizar. Perfeito, atualizou. A letra I. Então essa função main vai ser a função principal aqui. Dentro dela eu vou chamar as outras. Então deixa ela criada aí, primeiro criar ela. Agora eu vou criar uma função que vai devolver o resultado daquele mesmo procedimento que nós fizemos aqui no console. Então vamos criar aqui function. Ela vai utilizar aqui o prefixo get, que vai identificar que vai retornar alguma coisa. Vai retornar o quê? Então encrypted channel. Opa, aqui é 2 N's. Perfeito. Então essa função vai retornar o número de inscritos, tá? Aqui eu vou utilizar a opção read only, que vai ser uma variável somente leitura, e ela vai ser local. Aqui eu vou dar um nome para ela, chamada de value, e ela vai receber um valor. Perceba que o que eu vou passar aqui dentro vai ser aquele mesmo comando que nós utilizamos na linha de comando. Então para isso, como eu vou utilizar comandos aqui do bash, eu vou passar ele dentro de dólar e dentro de aspas aqui. Pronto, ele vai armazenar esse resultado, tudo aquilo que você viu no console, dentro da variável value. Perfeito?
E como eu vou devolver isso aqui para uma outra função? Echo, aqui nós vamos passar a nossa value. Pronto, é só isso, tá? Criamos uma função que vai processar aquela instrução que nós utilizamos no terminal. O resultado vai ser atribuído à variável value, que porventura vai ser atribuído a um echo que vai devolver isso para uma função que chamar esta função. Meio confuso, né? Mas você já vai entender. Pronto, agora eu vou criar uma outra função, function. Essa função vai ser chamada de show, toast e cribbage. Aqui vamos fechar, que ela vai ser responsável por fazer aquele pop-up que aparece na tela que você viu. Aqui vamos criar uma variável local, mesma coisa, value. Ela vai receber um valor aqui, então mesma coisa, ó. Nesse procedimento, ela vai receber o que aqui? Ela vai receber o resultado da nossa função get underline cribbage channel. Pronto. O que essa função retornar é o que a variável value vai receber. E aqui vamos utilizar a instrução termux toast. Isso aí já tem vídeo no canal, lá na playlist de termux API. E aí se você quiser dar uma olhada lá para entender melhor, tudo bem? Então vamos lá, termux tracinho toast. E aqui vamos passar a referência. Aqui vai ser o posicionamento, "-g". Eu vou passar que eu quero que ele imprima no topo. "-b", que vai ser o color. Nesse caso eu quero que seja verde. E aqui na frente o valor. Nesse caso é o que está armazenado na nossa variável value. Só isso. Para finalizar aqui em main, né, que é a função principal, nós vamos chamar a nossa função show toast e cribbage. Pronto, só isso. Dá uma verificada, tá? Se os nomes aqui estão corretos. Deixa eu só dar uma verificada aqui, se está tudo certinho. Aqui já vai dar errado, né? Porque, ó, se você olhar, eu tenho aqui a URL, mas de onde que vem os valores aqui? Nesse caso, eu tenho que criar aqui uma outra variável, posso até criar ela local, e vou chamar ela de URL, que ela vai receber aqui um valor. Que esse valor eu vou pegar lá no terminal, que é o valor da URL que nós pegamos. Então aqui, ó, vou colocar URL. Por enquanto não vai funcionar, tá? Vou dar um ESC wq, vou voltar aqui e deixa eu lembrar qual que foi a variável aqui. Aqui, ó. Tem comandos, tá, que a gente pode utilizar aqui para fazer o copia e cola. Por enquanto eu vou copiar aqui no manual. Pronto. Dá um copy. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o vim no nosso arquivo. Apertar a letra I. E aqui dentro dos aspas, vamos dar um paste. Pronto. Está ali. Agora sim. Agora vamos dar um ASCII. wq. E agora eu preciso dar permissão para esse arquivo. Porque, ó, se eu der um ls, você nota que ele está branco. Então vamos utilizar um chmod para que eu possa agora dar permissão de execução para esse arquivo. Então vamos lá. Cribbage, perfeito. Dando um ls, agora ele está verde. Isso significa que se eu fizer isso aqui, ó, e dar um enter, a nossa função ela é executada e pronto, está ali, ó. Está funcionando. Só que não está dinâmico ainda, né? Eu tenho que chamar. Se eu fechar aqui o termux, ó, vamos dar um exit. Eu vou abrir novamente. Deixa eu virar aqui. Você vai notar que não vai funcionar, né? Eu preciso estar executando essa função. Se eu digitar aqui um ponto, e aí chamar season bots, e chamar a nossa função, ele vai funcionar. Eu posso deixar assim. Abro o termux, passo o caminho com o script e ele vai executar, se eu quiser ver. Isso aqui já é um procedimento. Só que na próxima aula, nós vamos fazer o processo de deixar isso funcionando em background. Então, assim que você abrir o celular, você passa um comando, deixa já rodando, ele já vai ficar fazendo isso para você. E aí, entra uma questão. Nós vamos utilizar um recurso que já foi criado, porém nós precisamos entender como é que funciona isso. Qual que é as instruções ou procedimento que está rodando em background? No Windows, nós chamamos de serviços. Aqui no Linux, né, ou no Android, com o Termux, é os daemons, ou seja, são os serviços que estão rodando em background. E a gente vai aprender a fazer isso lá no curso de Rust. Nós vamos criar o nosso próprio agendador que vai rodar em background, então nós vamos entender o que está sendo feito. Aqui nós vamos utilizar uma ferramenta já criada, disponibilizada, mas depois nós vamos criar a nossa própria ferramenta de agendamento para que fique rodando no celular enquanto você vai usando outras coisas. Mas isso aí vai ser lá na frente no curso de Rust.
Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar esse processo automatizado, rodando enquanto você vai mexendo no celular, e aí você determina um tempo de 1, 2, 5 minutos. E na outra aula, nós vamos fazer o procedimento de criar a lógica, que vai ser responsável por identificar se teve aumento, se diminuiu o número de inscritos, aí sim ele mostra as notificações conforme você viu ali em cima, certo? Ali, ó, número de inscritos, mais 2, menos 2 e etc. Aí você determina as fotos e assim sucessivamente. Tranquilo? Mas é isso aí, pessoal. Nessa aula a gente fica por aqui. Nos encontramos na próxima. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!